tá? E a indicação do eleitor em se expressar na urna pelo sim ou pelo não. Onde, mesmo sendo candidato único, poderá ser reprovado nas urnas se não atingir 50% mais dos votantes. Isto demonstraria total rejeição ao candidato. Esta metodologia é por demais louvável, visto que o ingresso hoje nas instituições precisa de um olhar específico, já que muitos querem apenas ostentar em currículo o referido título. Muita gente entra nas instituições apenas para tomar posse e colocar no seu currículo sócio efetivo da Academia X. Então, essa reflexão sobre mortalidade, ela começa justamente aí. As instituições onde reforçamos a palavra associação, apenas teve neste esboço histórico a preocupação de estabelecer regras ou requisitos para a admissão do seu novo sócio, sem estabelecer critérios para sua permanência e consequente exclusão. O novo Código Civil, em seu inciso 2 do artigo 54, agora obriga que a instituição estabeleça critérios para sua admissão, renúncia e exclusão. Antes não havia renúncia nem exclusão. Nós tivemos no Instituto Histórico Geográfico Paraibano um caso similar. Uma historiadora foi eleita, tomou posse, depois de uns 2 ou 3 anos, se indispôs com quase todo o corpo histórico, os membros efetivos, e simplesmente queria renunciar. E não pôde. Foi informado que não havia dispositivo legal para a renúncia, ela se ausentou do Instituto, não recebia ninguém que fosse do Instituto, morreu sem ninguém saber aonde, e depois de uma grande e longa pesquisa por todos os obituários da cidade, nós conseguimos identificar o falecimento dela. Então ela morreu, sócia do Instituto, quando a sua vontade era de renúncia. Eu estive visitando o Instituto Histórico aqui, e vocês aqui não têm cadeira, não é sentido acadêmico, é associativo. Então lá não, lá nós temos restritivamente 50 cadeiras, e por isso passa a ser um processo totalmente eletivo acadêmico. O ingresso na instituição cultural trouxe para alguns, após certo período, um desalento pessoal e total desinteresse em permanecer como imortal. Mas os estatutos conduziam sempre à perpetuidade do título acadêmico, e a pessoa se via atrelada e obrigada a ser desidiosa e descumpridora das suas obrigações estatutárias, chegando à morte com a ausência absoluta das ações culturais da instituição a qual pertencia ou que estava obrigada a pertencer. A constituição de uma associação é de pessoas, artigo 53 do Código Civil, e ninguém é obrigado a associar-se ou permanecer associado, inciso 20 do artigo 5º da Constituição. A nova legislação impõe para as associações a definição de critérios para admissão, permanência, renúncia e exclusão do associado, que nosso foco ou estudo é o acadêmico, aquele que ocupa uma cadeira em uma instituição cultural. As associações passam a ter obrigatoriamente em seus estatutos os requisitos de admissibilidade, exclusão e renúncia. A admissibilidade e exclusão passam a ser uma decisão do colegiado, com a garantia do direito de ampla defesa quanto à exclusão, enquanto que na renúncia é uma decisão unilateral do associado. As academias, eu vou retornar só um pouco, quando eu faço esse aspecto de direito de ampla defesa, é que às vezes as pessoas dizem, mas isso
irrealidade. Não é. Existem instituições que fazem a exclusão dos seus associados sem o devido processo legal, e isso gera uma ação judicial, como nós tivemos recentemente na Paraíba, de uma instituição cultural antiga, e que esse caso foi bater no STJ, mostrando justamente a forma arbitrária e ineficaz de se excluir um associado, por qualquer motivo que seja, sem lhe dar o direito de defesa. As academias possuem seus quadros acadêmicos através dos seus patronos, que, conforme sua localidade ou abrangência geográfica, normalmente são escolhidos pelos acadêmicos no momento da criação da instituição, entre pessoas ilustres já falecidas e que sejam representativas e que estejam inseridas no contexto da instituição. O patrono, diante do número de cadeiras que passam a formar a academia, passa a deter um numeral que irá designar, a partir daquele momento, a cadeira a ser pleiteada, por quem se considere apto a ocupá-la e que, para isto, sofrerá o sufrágio dos acadêmicos já empossados. Este princípio não se aplica ao momento de criação de uma instituição, porque os fundadores não passam pelo citado sufrágio, mas são por todos os integrantes fundadores automaticamente já eleitos. Isto não os afasta da reflexão ora apresentada da inadimplência, como também do isolamento das ações culturais e administrativas da instituição. Eu volto a um outro exemplo do Espírito Santo, onde na Paraíba também o Instituto, quando foi criado, não tinha número de associados, era indefinido, e que, ao se transformar em um colegiado, aqueles que faziam parte começaram a integrar as cadeiras. E quando eu conversei lá aqui no Instituto Histórico do Espírito Santo,